Começa agora a emissão de Germano Campos Entrevista Podcast em parceria com a Rádio Movimento. Bem-vindos ao programa Germano Campos Entrevista Podcast em parceria com a Rádio Movimento, que herda durante 8 anos uma emissão que eu fiz na Rádio Pública Portuguesa, que terminou em dezembro passado, e de que me orgulho particularmente na vertente de descobrir novos talentos e de dar a conhecer criadores, músicos, gente que tem algo para dizer e que é muito difícil por vezes ter acesso aos meios de comunicação social. É o caso do meu convidado de hoje, António Ferraz, um jovem músico do Norte, nós vamos saber exatamente de onde é, que apesar da sua juventude acaba de lançar neste início de 2021 o seu terceiro álbum. Muito bem-vindo, António. É assim, não estou a mentir. Olá, boa tarde, não está a mentir. Apresenta-te para quem não te conheça, quem é o António Ferraz? Sou produtor, para já, deste projeto musical Max Project. Sou de Alijó, Trás-os-Montes e Altor. E pronto, e basicamente... És só produtor, não és compositor, autor, cantor? Autor, cantor... Então não sejas modesto. Compositor, autor, cantor... deste projeto que, no fundo, é a minha alma. Este projeto musical que é Max Project. De onde é que vem este nome? Este nome é assim um bocado de secretismo. Vem um pouco do meu crescimento musical, em conjunto com mais músicos, em que suponho eu, mais um álbum 2 será revelado. Este secretismo que é uma pergunta que muita gente me faz. Portanto, não é nem sequer original a pergunta. Não original. Obrigado. Não original. E porquê em inglês? O nome? Sim, é o projeto do Meg. Portanto, Meg é um nome... Projeto Meg, sim. Projeto Meg. Max Project, um detalhe. Foi mesmo um detalhe, mas prometo que brevemente irei desvendar. No quarto álbum, talvez? Talvez. E deste ano? Ou é muito ambicioso? Não, 2 anos. Prevejo 2 anos. Há quanto tempo é que começaste a tornar-te mais profissional nesta área da música? Tudo começou, nós temos sempre a evolução nas bandas de garagem, em que aprendi muito. Muitas vezes colocamos esse sentido de banda de garagem com amigos, mas a verdade é que se aprende muito a pisar um palco, como é que se está num palco, e opiniões de um, de outro. E a verdade é que aprendi muito com esses amigos, aprendi muito. E de facto eu percebi que fazíamos covers, fazíamos daquilo do que estava no auge, mas eu percebia que quando chegava a casa ouvia outra coisa. Portanto, cantava uma coisa, mas ouvia outra. Mas não cantava contrariado. A verdade é que cantava... Estamos a falar anos 90? Ou mais para a frente? Sim, anos 90, sim. Quantos anos 2000, eu tenho 42. Portanto, jovem. Jovenzito, depois da adolescência, antes de entrar na idade adulta, digamos assim. Exatamente. E era em Alijó? Em Alijó. E foi ótimo, foi fantástico, tenho as melhores recordações desse tempo, mas depois comecei a perceber que tinha que chegar um bocadinho mais. E cada um foi para os seus, digamos, os seus caminhos, não é? Diferentes, e percebi que estava a formar em mim, inconscientemente, e consciente e inconscientemente, algo que me preenchesse. Portanto, eu tinha que criar um projeto que fosse a minha cara. Não era um projeto de música, era um projeto que fosse eu, basicamente. Caracterizado como? Caracterizado com o meu estilo musical, daquilo que eu ouvia, com aquilo que eu queria ser. Portanto, não ser uma cópia de alguém. Simplesmente criar algo com as raízes daquilo que eu ouvia. E assim começou o Max Project. Começou com um gosto enorme por sintetizadores. E comprei um da EMU, portanto, a marca EMU, que foi a minha loucura inicial. E, portanto, as coisas foram-se construindo
Foram-se construindo, comprar isto, comprar aquilo, comprar mais um sintetizador, mais outro. Que tipo de influências é que tinhas? Tenho influências de Mike Oldfield. Rick Wakeman, por exemplo? Mais Michael Cretu de Enigma, Jean-Michel Jarre, algo de Vangelis. Portanto, são esses... Rock sinfónico? Também. Mas, basicamente, foram esses os meus... O Yanni? Também ouvia, mas não... Segui uma mistura daquilo... O que mais me tocava. Eu gosto muito de música de acordes mais emocionais, mais tocantes. Por vezes é confundido isso com algo de melancólico. Isso da melancolia tem muito que se lhe diga. Portanto, basicamente foram esses as minhas influências, mas eu não queria ser mais um. Queria construir Max Project. Olha, Max Project é parecido a... Não, Max Project é parecido a Max Project. Então qual é a identidade do teu projeto? A identidade. Max Project não está incluído nenhum portanto, em um apenas estilo musical. Nós conseguimos ouvir, principalmente neste álbum que está prestes a sair, conseguimos se chama From a Distance. From a Distance. E conseguimos ver pop, conseguimos perceber alternativo, conseguimos perceber ambient music, conseguimos perceber new age. E portanto, que é precisamente aquilo que eu gostava de ouvir. Essas são as influências que eu de facto ouvia. Depois no pop também gosto muito de Roxette, gosto muito de Bee Gees, apesar de não ter nada a ver, mas, quer dizer, há aqui um leque de... Eu acho que tu gostas daquilo que tem qualidade. eu sei que os gostos não se discutem, mas o que tem qualidade sobrevive ao tempo. Os Bee Gees já não existem, porque entretanto os irmãos Gibb foram morrendo. Exatamente. Mas a sua música sobrevive aos dias de hoje. Há mais de 50 anos que nós ouvimos com muito prazer todas as canções dos Bee Gees, por exemplo. Para não falar dos Beatles, claro. Sim, também, claro. Mas sabes que a imagem que eu tenho com os meus 18, 19 anos são os meus amigos a chamar, mas porquê é que tu ouves? O que é isto, pá? Porquê é que tu ouves isto? É que ninguém ouve isto. E eu digo assim, pá, mas eu ouço. E esta diferença entre o que cantava e aquilo que eu ouvia formou em mim algo que, como te disse há pouco... Mas estavas isolado? Comecei isolado, sim. O Max Project começou em mim, só. Sem mais ninguém. Ninguém te apoiava? Isolado no sentido de criação. Não, apoiava. Sim, apesar de... digo-te que Max Project começou com uma ideia durante, se calhar, 2, 3, 4 anos. Ideia. Depois é que se formou com a aquisição de material e com a possibilidade... Muitas vezes precisamos de alguém que nos dê um empurrão. Não é? De que é que tinhas medo? Eu tinha medo... Isto parece uma coisa contraditória. Eu tinha medo da fama. Incrível. Naquela altura. Tinha medo do público, tinha medo de que... Alguém disse um dia, não me recordo quem, que nós, os artistas sobretudo, passam metade do tempo a lutar pela fama e a outra metade do tempo a lutar pelo não reconhecimento. Ou seja, que a fama depois traz coisas bastante desagradáveis e que tentam esconder-se entre um chapéu e os óculos escuros. Portanto, tu tinhas medo da fama? Da fama no sentido... Exatamente, em que sentido? Portanto, eu nunca quis criar um Max Project para uma sessão, para uma... Olha, isto é o meu hobby. Vamos fazer aqui uma sessão de música. Não. Para criar Max Project tinha que ser... Sério. E com a saída do The Origin, que foi o primeiro álbum de Max Project... Quando é que saiu? 2010. Eu pensei no início, ok, produção, composição, mais simples do que agora, mas começou a chover em muitos elogios, portas a abrirem-se que eu nem sabia que se podiam abrir, e senti, de facto, como te disse, senti algum receio. Não sei se estava preparado para, e senti algum receio com vendas no Chile, com vendas no Brasil, com vendas na Alemanha,
E eu disse, bem, isto está a começar a ficar aquilo que eu quero, que eu gostava, que eu sempre sonhei, mas estava-me a assustar, sinceramente, estava-me a assustar. Mas não é a maior ambição de um artista é dar a conhecer ao máximo de pessoas possível a sua obra? Mas sabes que eu acho que isso se constrói. E construiu-se em mim. Perdi completamente o medo quando comecei a pisar palcos que eu nunca na minha vida pensei pisar. Onde, por exemplo? Simplesmente até a própria FNAC. Fazer o showcase da FNAC. O showcase na FNAC. Eu, quando estava na minha banda de garagem, algum dia passou-me pela cabeça que eu estaria a apresentar um projeto pessoal numa FNAC. Nunca. E depois pisei outros palcos em diversos pontos do país e obviamente que vamos ver, com a produção do The Origin era um álbum muito intimista, ou seja, não era um álbum abrangente. Eu não esperava do The Origin massas, porque não é isso que se espera. Era um teste, mas era muito intimista, era algo muito calmo. Muitas pessoas confundiram aquele álbum até com um álbum de relaxamento. E depois... O que não é mau de todo. Nada foi... Se a pessoa estivesse estressada à noite, põe o teu disco e vai dormir bem. Teve uma abertura muito, muito boa. Mas, com o passar do tempo, eu pensei que não é só isto que eu quero. Não é isto. Não quero que olhem para o Max Project como um projeto de música de relaxamento. Não. E com... Um chilly sound, não é? Sim. Depois pisei outros terrenos. Digamos que do The Origin posso dizer que aí sim, era New Age puro. Depois percebi, como tu disse, que tinha que dar um passo para me encontrar na parte de vocals, daquilo que eu fazia, que era vocalista. Na altura, no meu tempo de bandas de garagem. E portanto, o Enigmatic Encounters, que foi de 2015, passados 5 anos, já tem um bocadinho mais de mim, ou seja, já consigo identificar-me a mim próprio muito mais, porque foi o lidar com as portas a abrirem-se e com vendas noutros países que sejam vendas online, sejam vendas... Mais do que em Portugal? Sim, mais do que em Portugal. Porquê? Porque há um mercado mais receptivo lá fora? Eu penso que nestes mais entendedor da matéria? Sim, penso que sim. Apesar de não tenho razões de queixa, absolutamente, daqui, dos concertos que tive, não tenho... Só tenho salas cheias, portanto só tenho que falar bem. Mas, de facto, na altura, com o The Origin, as vendas eram, como disse, Chile, Alemanha, Espanha, Brasil, online ou físico, foram colocados aqui. Portanto, em Portugal também foi uma evolução. Com o Enigmatic Encounters, de facto, as coisas... Esses discos estão, para quem não conheça e não saibam exatamente de que é que estamos a falar, estão online, estão disponíveis e online. Podem ser clicados e vistos no teu canal. Site oficial, exatamente. E, portanto, em algumas lojas também. E também na FNAC, em algumas FNACs. E, portanto, como te estava a dizer, foi aquela evolução. Eu olhei para o Enigmatic Encounters e já me identifiquei mais. Já me identifiquei muito mais, porque havia vocals, havia outro... Portanto, o segredo de Max Project estava ali. Portanto, quem ouve um e ouve outro sabe que é Max Project. E esse é o maior elogio que me podem dar aos discos. É ter uma identidade? E de facto... as pessoas chegam ao pé de mim e dizem, isto é Max Project. Isso é dos maiores elogios que me podem dar. É quando ouvem, não sabem o que estão a ouvir, mas dizem, isto parece o top, parece Max Project. Isso é muito bom. Não tens concorrência em Portugal? Eu não sei se tenho, eu não conheço, francamente, não conheço no estilo em que estamos a falar, eu ainda não ouvi. Possivelmente poderá haver, não sei se há, mas francamente, e não há nenhum tipo de vaidade nem nada que se pareça. Se houver, eu não conheço. Não conheço algo que
que seja parecido ao estilo de música. Não conheço. E de facto, essa questão dá-me responsabilidade. O facto de não conhecer e de lidar com pessoas que gostam deste estilo musical ou deste género de multi-estilos. Também pergunto, olha, conhece algum projeto português que esteja nesta onda? Olha, não. Conheço alguns que fazem música para filmes, conheço outros que fazem música New Age para relaxamento, mas de facto, com este estilo que tu colocas, eu nunca ouvi, mas poderá haver. Não conheço, francamente não conheço. A tua música passa na rádio ou eventualmente já aconteceu algum concerto na televisão? Não, ainda não. Por isso é que as pessoas perguntam, mas afinal estamos a falar do António Ferreiros, quem é? Como é que tu te identificas, como é que tu te apresentas às pessoas? A nível musical, a nível como as pessoas que me seguem e que me perguntam, eu tive mais essa pergunta que me fazes, eu tive mais no primeiro álbum. De onde vens? Quem és? Porque é que estás aqui? Porque é que fizeste esta música que eu nunca tinha ouvido? Não sabia que havia em Portugal. E portanto, de onde é que vens? E isso, lá está, eu lidei com isso, como tu disse, de forma, na altura, com confusão. Isto está a crescer de uma forma que eu não estava à espera que crescesse. Queria que crescesse e era isso que eu pretendia. Mas alto que está a crescer. Olha, de onde é que vens? Eu sou de Aljão e tal. E tu és aquilo que tocas? Sou aquilo que toco. E muitas pessoas perguntam-me, esta letra tem a ver com a tua vivência? Tem a ver com aquilo que passaste? Mesmo em inglês? Mesmo em inglês. Perguntam-me sempre isso. E a resposta é? Sim, sem dúvida nenhuma. São coisas autobiográficas? São. E o que é que elas refletem? Refletem a maneira como eu olho para a vida, refletem os meus medos, refletem o que eu gostava de ser ou de atingir, porque nós tentamos caminhar todos para a perfeição. Aquilo que, portanto, as alegrias que temos, a parte social, aquilo que nós tanto gostamos, que socialmente fôssemos mais conectáveis, assim se pode dizer, estivéssemos em sintonia uns com os outros. E basicamente as minhas letras, a minha música, os meus acordes, portanto o timbre que lhe dou, o timbre mais melancólico, tudo isso reflete a maneira como eu estou, a maneira como eu sou. Basicamente é isso. Vamos dividir esta emissão em duas partes, ou seja, antes e depois do clipe que nós vamos apresentar agora, vamos visualizar para quem está a ver através do podcast ou vamos ouvir para quem está aqui na Rádio Movimento a escutar apenas. O Dreamer é do segundo álbum. É do segundo álbum. Que história é que está por detrás deste tema? A Dreamer vem sonhador? Sonhador, e precisamente. Vem bater exatamente à questão que me colocaste há pouco, e é precisamente isso. O próprio vídeo assim o demonstra, e é colocar ser sonhador. Portanto, eu coloquei, nós pensamos nas crianças no vídeo precisamente porque as crianças são sonhadoras, são aquelas que conseguem ou que querem, sem nenhum tipo de bloqueio, atingir os seus sonhos. Espero que não sejam só elas, que nós sonhamos até o claro, último dia da nossa vida. Sem dúvida, mas digamos que somos mais suscetíveis a bloqueios do que eles, digo eu. Mas ao mesmo tempo é perceber que e colocar-nos no lugar daquelas crianças. Foi essa a ideia que eu tive para aquele vídeo e portanto, a liberdade, eu acho que ele fala da liberdade, mas também fala do medo. Esse videoclipe tem essa questão. Vertente. Sim.
é o fecho da emissão de Germano Campos Entrevista Podcast, em parceria com a Rádio Movimento. Até ao próximo programa.